Imagine uma criatura mística e sobrenatural, ser tão famosa a ponto de ter estátuas enormes erguidas simplesmente sobre elas. Bom, é sobre os Kelpis que você vai saber hoje. Pois eu vou te contar tudo agora. Bem-vindo ao Book Bruxa. Kelp, na mitologia céltica escocesa, é uma espécie de cavalo que habita os lagos e rios da Escócia. Essa entidade sobrenatural pode ser encontrada também no folclore irlandês. A sua descrição pode variar conforme as lendas. Por vezes, ele é descrito como branco ou cinza, de pele macia e gelada, podendo também adotar uma forma humana. Muitos rios e lagos na Escócia têm uma história relacionada com o Kelp, mas a mais extensiva que se conhece é a do Lago Ness, que tem o seu primeiro registro lá pelo século VI. A origem da crença dos cavalos de água malignos podem ter sido a partir de sacrifícios humanos que eram feitos antigamente para acalmar os deuses da água, mas também serviam como prática para assustar crianças a fim de mantê-las longe do perigo das margens dos rios e dos lagos, a prevenir também mulheres jovens para tomarem cuidado com os rapazes bonitos e desconhecidos que poderiam lhe causar algum mal. Em algumas histórias, o Kelp é conhecido como antropomórfico, ou seja, pode mudar a sua forma física, pode se transformar em uma bela mulher para seduzir e capturar homens que se encantem por ela. Ou pode também se transformar em um belo homem que seduza e capture moças. Porém, ele pode se apresentar principalmente a crianças, quando está em forma de cavalo, pois costuma chamar a atenção das crianças e induzi-las a montar neles, dessa forma levando para o fundo dos rios e lagos e assim acaba tirando a vida dessas crianças. E isso acontece com qualquer humano que se atreva a montar essa criatura. É sempre levado para a profundeza dos rios, dos lagos, onde as criaturas vivem, e lá eles morrem afogados. Nas ilhas de Shetland, ao nordeste das Ilhas Órcades, o cavalo da água é também conhecido como Shaupiti. Outras versões dessa criatura existem em muitas nações célticas, no país de Gales, e há uma lenda também de um espírito antropomórfico associado à água chamada Céfiro, e ele também pode assumir as características de um cavalo, e às vezes até com asas, e que captura facilmente qualquer infortunado que acabe se aproximando dele. Mergulhar na água e o afogar é sempre a tática usada por essas criaturas. Na mitologia manesa, também há um cavalo d'água, conhecido como gaélico, manês como Cabil, que também é associado a outra criatura, chamada Gaslin. Então você pode ver que em várias culturas diferentes, essa criatura, que na maioria das vezes usa a forma física de algo semelhante a um cavalo, existe. Diversas culturas falam sobre ele, mesmo que de formas diferentes, mas é sempre a mesma criatura. Uma das curiosidades sobre os Kelpis é que existem estátuas de mais de 30 metros de altura, que foram construídas em 2013 e ficam perto de Falkirk. São consideradas as maiores esculturas equinas que existem no mundo, e não são meros equinos, são sim Kelpis. É possível que as hipóteses apontem para que essa lenda tenha sido criada apenas para afastar crianças dos rios e lagos e assim evitar mortes acidentais e afastar moças de rapazes desconhecidos, para que também não aconteçam fatos que não sejam desejados. Mas existem muitas pessoas que falam que já vivenciaram de alguma forma muitas experiências relacionadas a essas criaturas sombrias e sobrenaturais. De vez em quando, era dito que os Kelpis apareciam como humanos, e era possível reconhecer um Kelp de longe, bastava você prestar atenção em alguns detalhes. Ele sempre estava molhado, em forma masculina, e parecia estar andando de forma muito estranha. Seus pés mais pareciam cascos de cavalo,
e existia muito foco nos seus cabelos, porque sempre tinham algas marinhas. Se você não percebesse esses detalhes, poderia ser enganado por um kelpie. E a maioria das pessoas que eram enganados eram moças muito jovens que se sentiam atraídas por esses rapazes estranhos. E o mais comum que se acontecia é que se uma mulher não percebesse esses sinais, poderia ser levada para o fundo das águas. E se você duvida da existência desses seres, está convidado a visitar o Castelo de Forfar, onde existe uma pedra com a suposta pegada real de um kelpie. Muitas pessoas que passam por lá fazem questão de ir pessoalmente ver essa pedra, tirar fotos com ela e imaginar como seria se essa criatura realmente existisse. As certezas de relatos de viajantes e crianças que viram seus amigos sendo carregados para o fundo do rio ou lago aumentam ainda mais os rumores de que os kelpies realmente existiram. Alguns pesquisadores percorreram diversos rios e lagos da Escócia e da Irlanda, a fim de encontrar algum kelpie, e um desses locais foi visto um cavalo preto com a crina meio esverdeada. Ele pastava bem ao lado do rio, mas os pesquisadores, com medo, acabaram se afastando e não registraram imagens, pois a criatura parecia saber que estava sendo observada, e esse foi o relato deles. Existem muitas lendas, e elas normalmente são tratadas de forma muito superficial. Porém, no caso dos kelpies, eles realmente foram muito investigados, e alguns pesquisadores até hoje persistem em busca por alguma prova da existência desses seres místicos. E toda essa insistência dos pesquisadores acaba deixando uma pulga atrás da orelha de muita gente, porque bem sabemos que não tem tanta gente assim procurando pelo Curupira, mas então por que o kelpie é tão visto pelas pessoas? Isso não dá para saber. Apenas as pessoas que moram nas regiões onde ele é grandemente conhecido poderia relatar para a gente. Qual é a parte mais interessante da lenda do kelpie para você? Não esqueça de deixar nos comentários. E deixa também a próxima lenda que você quer ver por aqui. Não esqueçam de se inscrever e até o próximo vídeo.